Senta que lá vem a história. E aí, pessoal, tudo bem? Missão Passeio aqui, Felipe falando, continuando aqui as entrevistas para melhorar um pouquinho, dar uma injeção de ânimo em vocês. Eu convidei aqui mais um colega meu de faculdade, dessa vez o Gabriel. Alguns dos seguidores do canal já conhecem ele, né? São muito famosos lá no Ariçá. E ele está aqui hoje para contar um pouco da história dele, como é que foi a jornada dele para conseguir passar em medicina, quanto tempo mais ou menos ele demorou para passar, como era a rotina dele de estudos, enfim, tudo isso. Gabriel, tá contigo. Uma coisinha ou outra eu vou aqui dando meus pitacos. Opa! E aí, moçada, tudo bem? Meu nome é Gabriel Magalhães, como o Felipe apresentou, eu tenho 22 anos, atualmente estou cursando aqui, então, Medicina na Universidade Federal do Ceará, tá? Nesse meu último ano, na realidade, eu fiz 4 anos de cursinho, além do terceiro ano, certo? Não cheguei a cursar nenhuma outra coisa quanto isso, certo? Fiquei o tempo todo nesse período de cursinho mesmo, e no meu último ano, acabou que eu fui aprovado, além da UFC, eu passei juntamente no vestibular da estadual, aqui da minha cidade, que é a Universidade Estadual do Ceará, e nas duas particulares de medicina que a gente tem aqui. Então, vou compartilhar um pouco aqui da minha experiência com vocês. Então, tive 4 anos de cursinho, fiz esses 4 anos na mesma instituição, certo? Que era o Colégio Aritzá, aqui em Fortaleza, certo? E eu tinha basicamente uma rotina de estudos muito normal, assim, não era nada que fugisse muito além, certo? Eu não tinha muito costume de estudar em fim de semana, certo? Prezava mais meus estudos durante a semana, fim de semana eu deixava mais para descansar. E aí eu focava muito no quesito de eu assistia a aula, à tarde, de manhã, o período todo era assistindo aula, à tarde eu reservava um tempo para ler o conteúdo respectivo daquelas aulas e fazer questões, certo? Eu cheguei no cursinho com uma base muito fraca, certo? Muita gente assim que me conhece, tal, me achava sempre que eu era um garoto assim muito bom e tal, que tinha muita base, mas assim, no começo mesmo eu não tinha base alguma, certo? No começo, basicamente, eu tive que pegar, eu cheguei, por exemplo, a fazer um vestibular de treineiro uma época, já no cursinho mesmo, eu fiz um vestibular da UES de meio do ano, como não tinha medicina lá, eu fiz só de treineiro, e na prova de química, a prova tinha 20 questões, perdão, a prova tinha 20 questões, e eu acabei que na prova acertei 7 questões, sendo que dessas 7, foram 4 no chute, 3 eram que realmente tinha feito consciente. Então eu via que realmente eu não tinha base alguma assim de química, certo? E eu fui tirar esse meu atraso durante esse meu período de cursinho. Eu lembro que nesse ano, foi meu primeiro ano de cursinho, eu peguei um livro que era o Ricardo Feltri, o Química 1, que era a Química Geral dele, e eu fiz o livro de cabo a rabo para poder pegar um pouco de base, porque eu lembro que para mim, eu achei a aula assim e tal, de diversos professores, eles falavam, isso aqui faz ligação covalente, isso aqui faz ligação iônica, eu não sabia nem o que era aquilo, e eu realmente tinha que pegar essa base assim, sabe? Isso aí também ocorreu para mim em física, certo? Física para mim eu corri muito atrás também, eu não tinha um embasamento muito forte em física, então eu fui realmente correndo atrás de montar uma base que eu nunca tive nesse meu período de cursinho. Física eu também peguei muita aula para poder fazer, muito exercício para poder fazer, para ir pegando essa base e ir construindo durante esse meu período todo aí de cursinho, tá? Matemática também foi assim, nunca me considerei um aluno bom em matemática, um aluno muito brilhante em matemática, sempre penei. Até hoje eu faço conta de matemática nos dedos, eu não consigo fazer conta de matemática de cabeça, eu tenho muita dificuldade. Não é nem mesmo eu fazia conta simples, ou nos dedos, ou no papel, eu pegava, tipo, 12 mais 8, eu fazia no papel, riscava um rascunho para fazer essa conta, certo? Então, é realmente todo um contexto aí de construção aí mesmo, certo? Mesmo no ano que eu passei, eu ainda faço conta de matemática aí no papel, nos dedos e tal, porque eu particularmente não tenho muita confiança para fazer conta de cabeça, porque eu não sou um dos melhores alunos de matemática, tá? Eu via os meus pontos fracos, eu via os meus pontos fortes e ia trabalhando em cima disso. Então, durante esse tempo, eu fiz questão de pegar muita base, certo? Além das bases mais fracas, como eu aqui mencionei, que era química, física e tal, eu fui também trabalhando as bases de outros assuntos, como, por exemplo, ciências humanas, tá? Eu também tinha muita dificuldade, basicamente eu tinha dificuldade em muitos assuntos, mas aí a gente vai trabalhando tudo em cima disso, tá? E aí foi que a gente foi crescendo. Mas assim, Gabriel, tu acha que a tua dificuldade ao longo desses anos foi em todos os conteúdos? Ou, por exemplo, tu acha que tu tinha uma dificuldade maior em algum conteúdo específico?
Eu tinha e tenho uma dificuldade maior em linguagem, certo? O conteúdo de português da prova do Enem, certo? Dos 4 anos, assim, de cursinho que eu fiz, a minha nota de linguagem, ela foi basicamente a mesma. Então, eu tive que realmente... Eu sempre tirava por volta de 630 pontos em linguagem. Todos os meus anos eu tirei por volta desse ponto, certo? Tirando no ano que eu passei, que eu tirei 637 pontos, certo? Mas sempre ficava na média dessa volta aí. Então, para mim sempre foi assim, linguagem foi meu ponto morto, foi um negócio que eu não consegui evoluir em 4 anos, tá? Matemática, eu tive um certo crescimento, natureza, humanas e redação também, certo? Mas o linguagem foi realmente o ponto morto. Mas outro ponto também que eu também fui trabalhando, além disso tudo, tá? Foi a questão do emocional. Eu lembro que no meu segundo ano de Enem, eu lembro que ainda era quando a prova de matemática era junto com a prova de redação e linguagens e códigos. Era um blocão assim que das duas, ou você fazia a redação muito rápido, ou você fazia matemática muito rápido, porque senão não dava tempo. E no meu caso não deu. Eu lembro que quando a fiscal de prova arrancou o relógio que estava faltando 45 minutos, por exemplo, eu não tinha feito quase nada de linguagem. Faltava, tipo, 30 questões de linguagem para mim. Eu chutei basicamente a prova toda e tive um resultado, assim, muito horrível nesse ano por conta disso. Então, eu tive isso que tu tá falando é importante, porque várias vezes eu coloco isso no canal, de que o Enem ele não mede só o teu conhecimento, ele mede a tua habilidade de fazer prova, a tua capacidade de fechar e terminar as questões. Basicamente, se você não consegue nem terminar a prova, você já fica um pouco fora da disputa das vagas. Isso mesmo. Foi uma questão que eu fui trabalhando também ao longo dos anos, que era a questão de fazer prova rápido, tá? Porque era a questão de saber escolher qual questão fazer, era a questão de saber ver qual era a questão que eu ia fazer rápido, poder ganhar tempo, porque em si são muitos conteúdos, você realmente não consegue fazer a prova, não dá tempo de fazer nenhum. Pouquíssimos estudantes conseguem fazer a prova assim por completo. Você tem que ler a prova toda, mas fazer a prova não. Você não consegue fazer isso porque a prova lhe demanda muito. Então você tem que estar sempre preparado para qualquer coisa aí que apareça. Por exemplo, no meu terceiro ano de cursinho, eu também tive um descontrole em relação a isso. Por quê? Foi o primeiro ano que foi a prova de natureza e matemática junto, certo? E a prova ela veio muito técnica. Ambas as provas vieram muito técnicas. Então, basicamente, você tinha que ter escolhido naquele ano qual prova você ia dar mais enfoque. Então, naquele ano, eu dei mais enfoque em natureza e acabou que eu me perdi muito na prova de matemática. E acabou que pesou muito na minha nota até. Natureza eu consegui manter uma pontuação boa, mas matemática a pontuação não foi tão boa em relação a isso. Aí no outro ano eu resolvi mudar de estratégia, mudar de resolução de prova, que era basicamente eu começava fazendo a prova de matemática e abria mão de questões de natureza para tentar fazer matemática, já que matemática é a prova que a gente consegue alcançar uma maior pontuação aí em termos de pontos brutos. Se a gente for levar em consideração o peso, assim, se o vestibular que você estiver tentando for botar peso em natureza, não em matemática, aí o enfoque era outro. Mas aqui para a Universidade Federal do Ceará, a gente não tem peso, então matemática em termos de pontos brutos acaba que acarreta um maior crescimento aí na média e tal, né? Então, tinha que eu trabalhei em estratégia de prova durante o ano. Diga aí, Felipe. Não, assim, antes de tu falar da tua estratégia de prova, eu queria só te perguntar assim, por exemplo, eu já disse aqui no canal, por exemplo, que quando eu fiz cursinho, eu via várias pessoas que sabiam muito mais do que eu e que não tinham conseguido obter a aprovação. Para quem não sabe, o Gabriel fez cursinho na mesma sala que eu fiz. E eu tinha ele, Gabriel, como uma dessas pessoas que sabia muito mais do que eu e que ainda não tinha conseguido a aprovação. Depois a gente foi conversar e tu falou muito desse teu aspecto emocional, que tu procurou se trabalhar em 2018, que foi quando tu finalmente passou. O que foi assim que tu fez, que tu acha que foi determinante para melhorar esse aspecto emocional? Bom, em questão de aspecto psicológico, foi muito uma questão assim, eu não tenho uma autoestima muito boa, minha autoestima eu diria que é quase negativa, para falar a verdade. Então não tinha muita confiança sobre mim, até porque eu estava com 3 anos de cursinho que eu tinha fazendo, estava no meu quarto já, então eu não tinha uma confiança muito grande em relação, assim, à minha própria capacidade de passar e tal. Então eram ideias que se eu deixasse aflorar na minha cabeça, eram ideias que iam me deixar para baixo, iam me deixar triste, iam prejudicar no meu quesito de estudos. Então, como é que basicamente eu fazia? Certo?
eu fazia o máximo possível para poder deixar minha mente ocupada a ponto de que esses pensamentos não viessem para mim. Ou eu estava sempre estudando, ou eu estava fazendo alguma atividade que me distraísse para esse pensamento não vir para minha cabeça. Como assim? Por exemplo, se eu tivesse estudando, mesmo que eu achasse que não fosse dar certo, eu ficava, mas vamos fazer aqui, 2 mais 2 é 4, V igual a lambda F, Bhaskara, B ao quadrado menos 4AC. Eu sempre ficava deixando minha mente maquinária, deixava minha mente fazendo, questão, vamos fazer questão, não vamos pensar besteira. Porque se eu deixasse a minha mente, eu queria pensar naquilo. Então, em casa eu não me focava muito em estudos, focava muito nas atividades, ia assistir série, ia ver vídeo no YouTube, ia jogar alguma coisa no computador ou no videogame. Então, eu focava em pontos que eu não deixasse ideias negativas ponderar na minha cabeça, e isso também durante provas e simulados que eu fiz durante o ano. Mesmo que um pensamento que às vezes era recorrente na minha cabeça durante a prova, que era quando eu estava fazendo a prova e tal, eu ficava olhando assim, se viesse uma questão que eu não sabia, e claro que ia aparecer, porque nenhum estudante vai para a prova sabendo tudo, se viesse alguma questão que eu não soubesse fazer, ia aparecer assim, eu não sei essa questão, eu devo ter errado essa, todas as outras que eu já fiz. Então eu ficava, eu tentava afastar esse negócio na minha cabeça para eu ficar pensando, se vai dar certo ou não, deixa o resultado dizer, não vamos pensar nisso agora. Porque se eu deixasse aflorar durante a minha cabeça, eu poderia ter um certo descontrole. Basicamente, a minha estratégia de estudos em 2018 foi me focar muito em fazer questões. Tá? Eu já tinha uma certa base boa e tal, então eu me focava muito em fazer questões. Pelo menos aqui, eu tive acesso a vários materiais, vários professores diferentes, tipo, questão de matemática. Eu comprei algumas apostilas e tal dos professores de matemática que eu tinha acesso aqui em Fortaleza. Por exemplo, então comprei várias apostilas com questões de matemática diferentes para poder trabalhar a matemática, que tinha sido um ponto fraco meu no ano anterior. Então, eu fazia muita questão disso, só fazia muita questão em relação a isso. O que eu realmente não fazia questão mesmo era português, porque eu já tinha visto que eu não conseguia uma evolução boa. Então, eu segurei a onda em português e fui fazendo muita questão de matemática, fazendo muita redação e fazendo também... Eu botava mais fé em matemática e redação do que as outras matérias, já que eram as paradas que poderiam me dar mais pontos. Então, eu focava muito nisso. E também não abdicava também nas outras matérias. Humanas, para mim, não era um ponto forte. Então, eu também trabalhava muito essa teoria, fazia muita questão ali, focava muito em fazer questão. Mas eu também focava muito no meu descanso. Basicamente, eu estudava só durante a semana, só durante o período que eu ficava no cursinho. Eu ficava no cursinho durante a manhã e durante a tarde, todos os dias. Mas quando eu chegava em casa, eu não estudava. Sempre tive muita dificuldade para estudar em casa, então não esquentava minha cabeça com isso. Chegava em casa, ia descansar, descansava geral e tal. Fim de semana também, eu não estudava. Nunca tive costume de estudar no fim de semana, até porque, como eu geralmente fazia simulado no fim de semana, então eu não queria me cansar minha mente. Então, eu realmente não fazia nada no fim de semana, além de simulado, além de descansar. Sábado, para mim, era o dia de dormir, já que eu chegava muito acumulado, cansado da semana e tudo mais. Então, basicamente, a questão de estudos foi em relação a isso, certo? E no quesito psicológico, quesito tentar me blindar de pensamentos negativos, ficar sempre trabalhando minha mente, fazendo questão e tal, para que eu pudesse chegar ao meu objetivo sem deixar o psicológico atrapalhar como um todo. Então, basicamente, meu estudo foi em relação a isso, certo? Eu focava muito só nessa parte de resolução de questão e tal como um todo, e também no enfoque fazer a teoria com as questões juntos também. Essa parte que tu falou também, Gabriel, a respeito de ter o cuidado de ter um tempo para descansar, isso é fundamental, né? Principalmente porque o ser humano ele é um animal que trabalha à base de recompensa. Se você ficar o tempo todo pilhado, o tempo todo se cobrando, você não vai ter um bom rendimento. Você precisa ter ali pequenas recompensas ao longo da trajetória, que é exatamente essa questão do lazer, da folga, né, do passatempo, como tu disse. Estudava a semana, mas no final de semana tu ficava livre para fazer outras coisas do teu interesse, por exemplo. Pois é, né, a gente tem que lembrar sempre que o descanso é muito importante também para fixar o conteúdo que você estudou. Basicamente também eu nunca virei noite estudando, ia até altas madrugadas estudando, porque eu prezava muito pelo meu sono. Então sempre quando dava 10 horas, 11 horas da noite, eu já estava pronto para dormir, ou já estava dormindo e tal, sempre prezando aí pelo meu sono, pela qualidade do meu sono, para que eu pudesse render no outro dia também, durante o meu período de estudo.
Beleza, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, tu passou 4 anos, não foi, para entre terminar o terceiro ano e ingressar na faculdade, não foi isso? Foram 4 ou foram 5? Isso, 4 anos. quatro. Nesses Quatro anos. 4 anos, com certeza apareceu gente dizendo assim, para tu fazer outra coisa, para tu mudar de curso. Com certeza apareceu, ou não, não apareceu esse tipo de gente para ti. Não, sempre tinha esse tipo de gente aí que dava opinião e tal. Mas tem sempre um negocinho que eu falo, que às vezes é tipo, só sabe bem a realidade do cursinho quem vivenciou um cursinho. É uma realidade realmente uma realidade assim, diferenciada e tal. Então, quem vivenciou um cursinho sabe bem o que é estar lá dentro. Então, basicamente, é tipo, sempre que o pessoal falava, dava esse tipo de opinião assim para mim e tal, eu ficava, às vezes interferia um pouco no psicológico como um todo, mas eu tentava sempre me manejar, porque eu nunca me vi assim fazendo outra coisa e tal, então eu nunca tinha parado para pensar em outros cursos e tal. No meu quarto ano de cursinho eu cheguei a pensar nisso, certo? Cheguei a pensar em ter outras possibilidades, algum plano de escape e tal, caso não viesse a dar certo e tal, mas eu nunca parei assim para refletir muito bem tudo, como um todo. Então eu sempre tentava me blindar, às vezes para não gerar muito debate e tal, eu aceitava assim a opinião, dizia que ia pensar e tal e não rebatia, porque se você rebatesse, a pessoa ia rebater de volta, ia ficar aquele bate-boca e que não ia levar em nada, só ia dar desgaste. Então eu aceitava, escutava e seguia a minha vida para que não me levasse, não me atrapalhasse tanto ao meu objetivo, para não gerar algum atrito psicológico. O importante, eu acho, é você fazer como você disse, você se conhecer, você saber o que você quer e decidir o que você quer da sua vida de fato, né? E se for o caso, você espera o tempo que for para poder ingressar na faculdade, né? Por exemplo, você demorou 4 anos, tem colega da gente que demorou 7, eu, por exemplo, demorei 12, no meio do caminho fiz uma faculdade. Então, isso é muito variável. Bom, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu acompanhei de perto o teu SISU, né? Tu passou um sofrimento grande no SISU, né? Tu foi a nota de corte, né? Da chamada regular. Foi corte. Tu ficou fora, depois ficou dentro, ficou fora, ficou dentro. E com essa mudança na logística do SISU, na minha opinião, tu tomou uma decisão muito sábia. Você apostou na universidade que você queria ficar. Você deixou lá a sua nota na UFC, né? Porque se você botar a sua nota, que você tinha nota para passar em Sobral, você não ia poder ficar na UFC, que era a universidade que você queria. Aí, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência e meio que desse um recado para as pessoas que querem fazer a mesma coisa que você fez, mas que muitas vezes são cobrados pelos familiares para colocar em outra faculdade onde passaria. Ah, você é louco, bota logo aqui que você já passa, você garante. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Basicamente, não é uma experiência assim, que eu recomendo para ninguém, na realidade. Essa experiência de ficar dentro e fora foi uma experiência assim, bastante desgastante. Toda noite eu tava num ponto de ansiedade que eu sempre dormia cedo, então eu não conseguia ver a virada da nota. Mas eu tava acordando de madrugada, eu sempre acordava por volta de 2h30 da manhã, sem motivo algum. Provavelmente era da ansiedade em si, então eu só abria lá o SISU, olhava, batia print e ia dormir de novo. Ia ver no dia seguinte. Foi uma experiência assim, bastante desgradante, porque eu fiquei dentro e fora várias vezes nas vagas, e a situação aqui em casa era basicamente o seguinte: eu tive que. A minha mãe ela é muito preocupada comigo e tal, em relação a essas coisas e tudo, então eu tive que omitir algumas informações para minha mãe para que ela não ficasse mais preocupada do que o necessário como um todo. Basicamente, a minha mãe às vezes tentava acompanhar, mas ela não entendia bem, e como a diferença estava dando-se nos décimos, eu falava, não, mãe, tá a mesma nota ainda, eu tô dentro das vagas, mas na verdade eu não tava, eu tava em 82 de 80 e tava lá naquela peleja que um dia entrava, um dia saía e tal, e aí acabou que o SISU naquele ano ele foi prorrogado, ele durou sábado e domingo também, e aí quando foi no sábado, que era basicamente a última nota de corte, eu fiquei em 82 de 80, e aí eu fui e realmente contei para meus pais e eu falei, a minha decisão é essa e eu não vou trocar porque eu quero apostar aqui, eu acho que dá certo aqui e eu quero ficar aqui.
Então eu falei assim para eles e tal, minha mãe ficou muito preocupada, meu pai também, eles falaram muito de eu botar minha nota em Sobral, que era uma coisa mais certa e tal, que ela realmente passaria dentro das vagas, dada a nota de corte e tudo. Só que eu falei que eu ia deixar aqui mesmo, eu tive que ser muito frio em relação a análise do SISU. Geralmente, pro último corte, para a nota de corte do SISU mesmo, dependendo da universidade, o corte cai. Eu tinha visto esse padrão aqui em algumas análises que eu tinha feito, então tinha a possibilidade do corte cair, nem que fosse alguns décimos, e desce para a minha nota, e acabou que deu. O corte caiu por volta de 2 décimos, e aí a minha nota deu e eu fiquei sendo corte daqui. Mas foi realmente uma coisa que eu tive que apostar muito fundo, e foi uma coisa que eu tive que ser muito frio também em relação a isso. Basicamente, foi toda a análise do SISU que eu fiz e tal, tanto contigo, a gente tinha comentado contigo também algumas coisas, eu comentei com outras pessoas que eu conhecia. Fiz uma análise dos SISUs passados aqui e vi esse padrão aqui. Então, a gente tem, para o aluno que for fazer isso, ele tem que ter muita noção do que ele realmente está fazendo. Assim, você não pode esperar uma queda muito brusca também dos pontos, pelo menos não nas últimas edições, essa edição em particular, como deu aquele negócio do SISU de estar contando 2 posições, teve queda muito brusca de pontos, mas nas edições que eu tinha participado, não tinha uma queda muito brusca de pontos, então dava para eu ter uma análise bem crítica ali, daquela pontuação, da universidade que eu queria entrar, então eu tive que fazer toda essa análise, tinha que ser muito frio e tal, então tinha que ser realista. Podia ocorrer aquilo, como podia não ocorrer. Então eu tive que apostar muito alto ali e felizmente eu consegui lucrar muito alto, mas foi uma experiência assim toda de uma questão de frieza e de raciocínio para ver se poderia ter chance daquilo dar certo ou não. Essa questão de fazer a análise do histórico do SISU, né, antes de você fechar a sua estratégia dentro da faculdade. Porque, por exemplo, tu ficou no 82, né? Historicamente, aqui na UFC, pelo menos os 5 primeiros da lista de espera, né? Do 81 até o 85 praticamente, eles entram. É muito comum esses 5 primeiros eles entrarem, né? Do 81 ao 85. Então, é uma recomendação também. Se você quer uma universidade X, você dá uma fuçada para ver como é que se comportou essa lista de espera, porque sempre tem aquela pessoa que bota só para dar nome para determinadas instituições e acaba retirando no final da matrícula, ele não se matricula finalmente, né? E aí acaba rodando um pouco a lista de espera. Na ampla, isso roda bem menos, né? E nas cotas, né, se vocês fizeram o levantamento, aqui na UFC, pelo menos, roda bastante essa questão das cotas. Bom, eu queria também aproveitar esse momento aqui, Gabriel, e falar um pouquinho da medicina. Eu queria que tu me dissesse assim, foi que a gente está no segundo semestre, né? Foi que tu mais gostou das disciplinas que tu viu? Aí tu fala só um pouquinho da disciplina, porque muita gente não conhece. E o que foi que tu não gostou até agora do que a gente já viu? Bom, aqui do curso e tal, é um curso muito bom. Gostei muito, assim, da turma em geral, da estrutura também que a gente teve como um todo. Sabe? Não é das melhores estruturas, claro, mas é uma estrutura, assim, que dá bem pra gente ter toda uma boa participação de aula e tal, com o quesito. Eu acho que, basicamente, do semestre que a gente teve, o módulo que eu mais gostei, até meio polêmico, assim como um todo, porque foi o que a gente chama aqui de gênese e desenvolvimento, que é basicamente a gente estuda embriologia. Eu gostei muito de como o assunto foi abordado com a gente, da maneira que ele foi abordado com a gente e das professoras também que deram aula para a gente. Então, foi um módulo muito agradável que a gente teve. E é até um assunto que, quando a gente estuda assim, para vestibular, para cursinho, não é um assunto agradável, embriologia não é legal, mas dentro da faculdade eu vi assim, uma forma melhor, eu passei a gostar mais assim daquele assunto como um todo, foi um assunto que eu gostei bem, certo? Então foi assim, basicamente, o que eu mais gostei aqui até então foi desse módulo aí como um todo. Segundo semestre a gente deu essa pausa aí devido à atual situação que a gente está, mas eu acho que ele também vai trazer experiências muito boas aí pra gente. Basicamente, assim, o que eu não gostei, o contraponto aí, foi que foi basicamente da forma como alguns módulos são dados para a gente. A gente não tem cadeira aqui na UFC, né? A gente tem módulo, a gente vê cada assunto de uma vez, e um dos assuntos que a gente viu no primeiro semestre, ele foi dado assim de uma forma que eu achei que não foi muito bem vista pela gente. Ele dava assim uma ordem cronológica de assuntos assim,
Então, me prejudicou muito no quesito de estudos, eu me sentia muito solto, eu me sentia muito perdido, e foi muito ruim de estudar como um todo em relação a isso. Então, basicamente, foi o que eu não gostei foi em relação a isso, mas foi basicamente só um. De geral, foi um semestre, assim, de forma muito agradável, que a gente passou por aqui. O vídeo dos vídeos aí. O vídeo dos vídeos aqui. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Foco, zero aí. Foco. Companheiro, eu queria só que você finalizasse dando um recado aí pra galera que tá estudando no meio dessa pandemia, com a incerteza se vai ter Enem nas datas que tá proposta, quando é que as aulas vão voltar, com toda essa questão da ansiedade envolvida. Eu queria só que você mandasse um recado aí pra galera. Bom, baseado aqui na minha experiência pessoal como um todo, é tentar ser resiliente aí nesse período aí de incerteza, esse período aí de ansiedade e tal. Tentar ser resiliente, tentar manter uma rotinazinha aí, mesmo que seja a rotina aí menor possível aí, com questões aí para você tentar manter a sua produtividade. Sei que é muito difícil nesse momento, às vezes você quer chutar o pau da barraca aí, largar o bote logo aí de uma vez, mas tentar fazer o mínimo possível aí para continuar a sua rotina, nem que seja assim, hoje eu tô afim de fazer 10 questões só, faço só 10 questões, quero fazer só 5, faço 5, tô afim de fazer 100, faço 100, mas sempre continuar aí na luta para alcançar seu objetivo. Sei que é um momento aí muito difícil, mas tentar aí o máximo possível para alcançar aí seu objetivo, beleza? Valeu, moçada. Beleza, valeu. Eu queria só agradecer a presença do Gabriel, que disponibilizou um pouquinho aí do tempo dele para falar aqui no canal. E eu também queria aproveitar e comentar um pouquinho dos bastidores aqui, que esse vídeo aqui teve 500 mil erros de gravação, de conexão de internet e tudo mais. Eu vou ver se eu coloco alguns aqui no finalzinho. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu, moçada.